Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville. Uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã e eu gostaria hoje de compartilhar a palavra. Tenho esse privilégio pelo convite recebido do Guilherme e eu gostaria de começar com uma oração. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça abundante sobre as nossas vidas. Nós que não merecemos, mas tu nos amastes, nos perdoastes, nos acolheste no teu eterno abraço de amor. Te agradecemos por isso, Senhor. E não somente por isso, mas também porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo para que possamos, através dele, compreender melhor as Escrituras e termos a força de praticá-la. Por isso, Senhor, agora que vamos abrir a tua palavra, nós queremos também chamar o teu Espírito Santo para que ele nos acolha, para que ele venha e nos assista, Senhor, nessa nossa empreitada de ler, compreender e praticar a tua palavra. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu acho que eu tenho pensado muito nesses dias nos Salmos e nesse livro extraordinário, essa herança que nós temos, hebraica e cristã, de uma palavra que é muito humana, de uma palavra onde o salmista ora em forma de poemas e traduz todas as suas emoções, seus sentimentos, suas vivências diante de Deus. Os salmos têm um papel muito importante na história da piedade, da devoção, tanto de Israel como da igreja. Até os dias de hoje, na monástica, eles cantam em cada uma dos seus ofícios divinos os salmos. Nós perdemos um pouco isso, talvez essa cultura gospel, com essa música meio enlatada, meio pasteurizada, mas a beleza dos salmos, não somente a letra, mas também a poesia, a literatura, é de uma infinita riqueza para nós que nós precisamos resgatar. E eu fiz isso durante essa quarentena, voltei aos salmos e comecei a orar com os salmos. Os salmos assim tem momentos de gangorra emocional. É um homem que, sem censura, traz toda a sua vida diante de Deus. Muita coisa até nos choca, porque a nudez de um homem diante do Deus vivo que está acima de todo nome. Olha, ele está com raiva, olha, ele está alegre, olha, ele está em pecado, olha, ele está cheio de gratidão, olha, ele está no vale da sombra da morte, olha, ele está em campos verdejantes. Mas tudo isso ele vive diante daquele que é o Rei do Universo, o Criador do Universo, o Senhor Altíssimo, o Deus vivo. É com esse Deus que o salmista se relaciona. E o salmista é um homem impregnado pela memória do Êxodo. Está gravado de forma indelével no seu coração. Essa peregrinação que ele faz do Egito até a Terra Prometida. Está impregnado, então, por essa ideia de peregrinação, de estradas, de caminho, de desinstalação, de exílio e de saudades. Então, os Salmos são um pouco essa experiência, dessa vivência histórica, sim, mas também existencial no nosso coração, desse homem que faz um caminho que vai desse homem perdido, sujeito às suas próprias paixões, em direção à perfeita estatura, em direção a ser parecido com Cristo. Então, aqui não tem manipulação, não tenta agradar a Deus, aplacar a de Deus, mas esse homem vive com absoluto realismo e transparência diante de Deus, tudo que está dentro do seu coração. Aliás, ele pode fazer isso porque nada que é verdadeiramente humano é estranho a Deus. Ele conhece isso. Então, essa é a realidade desses poemas, que alguns até nos chocam, porque eles parecem tão humanos e tão pouco espirituais. Mas eu diria que é uma relação muito grande entre o humano e o espiritual. Ou seja, quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais humanos nós somos. Mais nossa humanidade transparece. É uma coisa angelical, mágica, farisaica, mas é a realidade nua e crua da tragédia humana, do pecado, da morte, do mal, e que é vivida nessa saudade do reino de Deus, a saudade do eterno, uma saudade de um mundo novo. Bom, isso dito, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do Salmo 42. O Salmo 42 é uma dessas radiografias da alma humana,
um rasgar do coração sem censura. É atribuído aos filhos de Coré, e aí todos os problemas que o homem vive na sua realidade social, familiar, econômica, existencial, espiritual, são um somatório da experiência humana que nos angustia muitas vezes. E aí esse homem ele vai fazer uma crise e ele vai escrever essa oração extraordinária que é uma oração de saudade. Saudade de um tempo que nós não sabemos muito bem determinar, que é a eternidade. Saudades de um lugar que também nós não conseguimos explicar muito bem, que é a experiência do sagrado. Saudade de alguém que nos aceite, que nos reconheça, sem condições ou restrições, que nos acolha de uma forma absoluta e definitiva, num abraço de amor. Nada nesse mundo sacia esse desejo. Nenhum tempo, nenhum lugar, nenhuma igreja, nenhuma experiência social, nenhum ministério, nada, ninguém. Nós nos sentimos mal na nossa pele e fora do lugar. Essa experiência humana nossa, ainda no exílio, aspirando à nossa pátria celestial. E por conta disso, então, a gente vai ter experiências que nós nos sentimos incompreendidos, perdidos, solitários, tristes, abatidos. Nós não sabemos muito bem por quê. Gostaríamos de ter uma explicação, gostaríamos de ter uma mágica que nos tirar desse lugar. Mas é importante entrar nesse lugar, porque aí é a nossa condição humana carente da presença de Deus. Então, esse salmista, ele começa, e eu vou ler o salmo todo antes, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Deus, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor e multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, nos montes do Hermão, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: e o teu Deus, onde está? O que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, algumas particularidades desse salmo que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa, assim, que não é uma explicação, não tem muita racionalidade nesse salmo, porque o salmista não está nem orando, ele está falando consigo mesmo. É um solilóquio. Parece coisa de louco, né? Falar sozinho. Mas é importante que a gente converse com a gente, com a nossa alma. É o que ele está fazendo. Então, ele vai entrando nessa espiral descendente aí para os abismos, os labirintos mais profundos da sua alma, e vai elaborando, vai conversando, vai fazendo, através de metáforas, uma descrição do que ele está sentindo aí no seu coração. É lindo que isso aí se tornou uma palavra de Deus, né? Uma conversa dele com ele mesmo, e está aí no cânon das Escrituras, o solilóquio. Então, o que é falar sozinho? Na realidade, falar sozinho é dar palavra aos meus pensamentos, porque eu estou pensando o tempo todo. Mas quando eu dou palavra aos meus pensamentos, eu começo a desvendá-los melhor. Pensamentos não são só formulações lógicas.
pensamentos para os antigos são assim, não é só informação lógica, são pensamentos repetitivos, insistentes, obsessivos, passionais, são paixões, na realidade. Não é só, vem assim do nada uma ideia homicida, vem do nada uma ideia de traição. E essa dinâmica dos pensamentos, ela nos assola todo o tempo. E, de fato, esses pensamentos, eles são geralmente para o mal. Ninguém acorda de manhã e diz assim: hoje eu tenho uma vontade enorme de sair por aí perdoando todo mundo. Então, o senhor, por favor, me manda pessoas para me humilhar, para me ferir, para me magoar, para poder exercer o perdão. Não. Você acorda de manhã e fala: hoje já não acordei bem. Então, quando a esposa passa e fala bom dia, você fala assim: está falando bom dia por quê? Está rindo do quê? Já começa e sai com o carro, já quer matar todo mundo, já chuta o cachorro, enfim. Então, os antigos chamam esses pensamentos de logimoi. São pensamentos carregados de paixão. São impulsos que nós nos envergonhamos, que nos levam a situações de precipitação, depois a gente se arrepende, e que eles têm um poder extraordinário sobre nós, até porque, como eles agem nas trevas, eu não sei muito bem como lidar com eles. Então, ao conversar e começar a dar palavra para isso, eu começo a perceber melhor quem são esses grandes inimigos. Esses inimigos são pensamentos que nos empurram para o egoísmo, para a mesquinharia, para a vingança, para o ódio, para a comparação e inveja, para a culpa, impotência, tristeza, depressão, vitimização. São pensamentos que nos conduzem a compulsões sexuais, outras compulsões de comer, de beber, da avareza, que nos podem levar à perda da fé. Muitas vezes são logimóis mórbidos, pensamentos de morte, podem levar ao homicídio, ao suicídio. O caminho da conversão, o caminho que a gente faz, é a desconstrução disso e substituir essas coisas pela palavra de Deus. Então, isso aconteceu com Jesus. Jesus, no deserto, ele é tentado por esses logimói, por essas paixões. E ele responde com a palavra. Então, o logimói, ele surge do nada, ele é incontrolável, e é só mesmo no silêncio, quando eu começo a olhar para dentro de mim e conversar comigo mesmo, eu começo a perceber essa dinâmica. Paulo, quando ele faz isso, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desses pensamentos destrutivos? Porque o querer fazer o bem está em mim. Mas tem uma outra força que age na clandestinidade da minha alma, que me leva a fazer não o bem que eu quero, mas o mal que eu, miserável homem que sou, ele conclui, graças a Deus por Cristo Jesus. Bom, então, essa é a ideia desse salmo. Ele está aí dando palavra aos seus pensamentos e, numa escuta mais atenta de si mesmo, ele percebe as grandes questões da sua alma que o afligem, as demandas, e um diálogo, então, que ele faz para chegar mais perto dele mesmo, para fazer um vínculo com ele mesmo, para estar presente dele mesmo e orar a partir daí para Deus, não a partir de uma carinha piedosa que a gente faz na igreja para orar. Então, o salmo é uma gangorra emocional, porque não tem lógica nenhuma, né? Porque começa dizendo: a minha alma tem sede, quando irei? Depois passa para lágrimas. Minhas lágrimas têm sido meu alimento durante todo o dia. Aí, versículo 4, passa, de repente, para gritos de louvor. Uma lembrança da procissão, gritos de alegria, louvor e multidão. Muito rápido, né? Isso é uma coisa bipolar. Aí não fica muito tempo nisso, porque no versículo 5 já está no abatimento. Estás abatido a minha alma. Versículo 6 também. Já está abatido. Daí, saudades outra vez. E lembranças da presença de Deus no versículo 6. Sinto-me abatido de mim, mas eu me lembro das terras do Jordão, dos montes de Hermão, no Outeiro de Mizar. Ele lembra outra vez da terra prometida, onde já esteve, e agora ele se percebe no exílio. Aí, no versículo 7, sai dessa lembrança de Deus e entra num abismo, que chama outro abismo, e nas catadupas. E que tem a ver uma coisa com outra. Né? É muito rápido.
A gente precisa aprender a viver essa ambivalência, essa gangorra emocional que a gente tem. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal. Tem dia que ele passa o dia pensando um monte de besteira, abatido, triste. Tem dia que a gente passa na sublimidade do conhecimento de Deus, louvando, agradecendo e muito feliz. Essa palavra abismo é uma palavra de trevas, é uma palavra de um labirinto sem fim. E catadupas é uma palavra para enxurrada, para ondas, para vaga, um tsunami. Interessante, né? Se percebe que na alma dele tem um abismo e tem enxurradas avassaladoras. Daí no versículo 8 ele já conhece e começa a falar da misericórdia de noite e o cântico e uma oração, Deus minha vida, de manhã. Aí versículo 9, por que te olvidaste de mim, Senhor? Uma gangorra, né? Aí ele lamenta, tem inimigos, tem opressão. Versículo 10, ele vai mais um esmigalhamento, uma metáfora para opressão, para insulto, face à ironia desses inimigos que, na hora da angústia, na hora do sofrimento, pergunta: onde está o teu Deus? Onde está Deus no meio da pandemia? Onde está Deus no meio do desgoverno? Onde está Deus no meio das muitas crianças órfãs, abandonadas? Onde está Deus na fome do mundo? Onde está Deus na minha angústia? Versículo 11 ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Novamente, aí desse abalo, dessa perturbação do abismo, da enxurrada, das lágrimas, do abatimento, da saudade, tem uma nota de esperança. Ele diz assim: espera em Deus, está falando com a alma dele, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e meu Deus. E termina aí. Nota de esperança. Eu não consegui ainda louvar, mas eu sei que eu vou louvar. É como Jó, no auge do seu sofrimento, do seu abandono, do seu desamparo, das suas dores na pele, no corpo, disse assim: eu sei que meu Redentor vive e o verei face a face. Tem uma esperança que é escatológica, ainda não é o céu. Mas essa esperança é que nos anima, que nos faz mover. Vai passar? Vai passar. Mas se não passar? Não passou, mas eu continuo com esperança. Então, o que é isso? Aqui é uma gangorra emocional, né? E essa gangorra emocional, muitas vezes, independe das circunstâncias. Está tudo bem e eu entro numa descendente. Eu fico triste, mas por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão vazio se está tudo bem? Mas, por outro lado, também, às vezes, fica tudo ruim e eu encontro uma força misteriosa que me faz passar por aquilo com uma serenidade. Eu falo: o que é isso? Então, não está sujeito às circunstâncias. É ontológico, é existencial. Então, é o exílio, é essa peregrinação que a gente está fazendo. Então, no Salmo, a gente vê como ele faz ele sobe e desce, ele sobe e desce. Isso é muito complicado para nós, a gente lida muito mal com a recaída, né? Não gosta de estar mal, tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que estar na bênção, tem que estar na vitória. Essa teologia triunfalista, ela tem dois destinos previsíveis. Um é a hipocrisia, está ruim, eu falo que está bem, e outro é o desespero. Então, daí eu começo a falar que está mal mesmo e não tem saída. A boa notícia é que o Evangelho nos mostra um Deus que é Pai. Um Pai que, para dar espaço para que a gente aprenda a andar, ele se afasta de nós e dá 3 passos atrás. Daí eu falo: opa, me deixou. Mas está me ensinando a andar com as minhas próprias pernas. Porque a gente muitas vezes cria ideias de um Deus que é um tipo de Papai Noel bonachão que está aí só para resolver todos os meus problemas. Não. Se vira, meu. O final do livro de Daniel tem é muito interessante. E Daniel começa a especular com Deus, né? Quando é que vai ser isso? O que é isso? Daí ele vira e fala assim: olha, Daniel, cuida da tua vida e deixa o resto comigo, tá?
quando a gente precisa aprender a ouvir isso de Deus e realmente parar com mimimi, né? E dar conta da nossa humanidade caída, precária, maltrapilha, mas com essa esperança e com esse movimento, esses vislumbres da eternidade de direção no nosso coração, com o amparo da palavra dele, com o Espírito Santo, a gente vai passar, mas não é fácil. Não é fácil. A gente vai passar. Então, outra coisa interessante aqui nessa conversa, ele não pede nada. Não pede nada. Ele só vai estar falando. E aí isso tira um pouco essa ideia de que Deus que a oração é pedir. Não. Oração é lamento, é gratidão, oração é queixa, oração é confissão de pecado, oração é louvor, é alegria. Mas quando a gente fala assim, vamos orar, imediatamente se fala em pedir. Não, não está pedindo nada. Aliás, ele não está nem falando com Deus, está falando com ele mesmo. Interessante isso. Então, está aqui no cano das Escrituras, como palavras de Deus, um lamento, uma constatação de alguém que está falando consigo mesmo. Mas é uma busca que começa direcionada a uma coisa, é a presença de Deus. Ele fala, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Então, nós somos movidos não tanto pela presença de Deus, mas pelo desejo da presença de Deus. Maranata, Senhor, vem até quando? Ainda não é. Esse desejo, essa saudade que orienta a nossa vida espiritual. E se essa saudade, esse desejo, não tem como objeto final Deus, nenhuma outra saudade, nenhum outro desejo vai nos suprir. Davi sabe disso. É uma busca direcionada a Deus, um clamor de um homem que busca a Deus com todas as suas forças, com todo o seu desejo, com uma corça suspira no deserto. Ele tem sede. Sede do quê? De Deus, da presença de Deus. Então, isso aqui é um pouco parecido com uma outra fala do salmista que diz assim, uma coisa te peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza e meditar no teu templo. Essa saudade, esse desejo. E não está atrás de Deus para resolver um problema familiar, ou econômico, mas nem para se render a Deus. Não. É um desejo pela presença de Deus, é um desejo pelo abraço de Deus. E, claro, toda a nossa vida vai se complicar e os nossos problemas vão se amplificar muito quando a gente se enfrenta sem essa doce, bendita presença de Deus ou esse desejo por essa doce, bendita e santa presença de Deus na nossa vida. Os nossos maiores problemas surgem quando a gente não tem esse desejo mais, que busca a intimidade, que busca a presença, que busca o acolhimento, que busca a companhia de Deus. E aí os problemas vêm. E aí, voltando aqui ao Salmo, tem insegurança, a gente é atraído pelo abismo, o inimigo se agiganta, somos estragados pela tempestade. E outras coisas aqui no texto, né, que ele fala com tantas metáforas, com tristeza e com... E aí, então, a gente perde a paixão, perde a confiança, perde a direção, perde a alegria, perde o desejo de ler a Bíblia, perde o desejo de orar, perde o desejo de estar com os irmãos, e a gente, como Davi, vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e restaura a alegria da salvação no meu coração. Ele sabe que isso é possível quando a gente busca a Deus. Infelizmente, esse desejo, essa busca, essa saudade, foi desaparecendo no nosso meio. Na realidade, o que a gente vê muito é uma cultura evangélica e empresarial que não precisa da companhia de Deus. Líderes solitários, sem vínculos de afeto, sem desejos de Deus, da companhia do irmão, da sua própria companhia. E aí, então, a gente cai nesse ativismo religioso pragmático
dos cultos, das reuniões, dos eventos, etc., sem desejo. Bom, outra coisa interessante aqui nesse salmo é o seguinte: não há confissão de pecado. Não tem confissão de pecado. Significa dizer que perder a presença de Deus na nossa vida não é só por causa de um pecado específico. Não acontece só por pecados explícitos. É mais sutil. Existem armadilhas sorrateiras, subjetivas. Perdemos a sensibilidade, a ternura, a intimidade. Até mesmo no casamento pode acontecer algo assim. Você está chateado, você está para baixo, você está mal, você não consegue se relacionar, mas não teve nada específico assim para ocasionar isso. Não teve traição, não teve maus tratos, não teve palavra dura, não teve nada. Não dá nem para se arrepender e pedir perdão para o outro. Eu sei que eu perdi. Eu só sei que eu perdi. Eu só sei que eu perdi essa chama acesa no meu coração, essa paixão pela presença de Deus, que enche meu coração de fé, de confiança, de esperança e de amor. No casamento também acontece isso. Precisa restaurar o primeiro amor. A gente casa apaixonado e a rotina, as complicações, os problemas do dia a dia vão nos afastando um do outro. E, de repente, todo aquele romance que a gente viveu, toda aquela imensa paixão, enamoramento, se torna distante, se torna tedioso, se torna metódico, se torna rotineiro. E eu, então, preciso, à semelhança do salmista, reencontrar o primeiro amor. Tenho contra si que abandonaste o primeiro amor, diz o salmista, diz o Apocalipse. E, de fato, sem paixão é impossível. Sem essa chama ardendo no nosso coração, do desejo, da saudade, do querer estar perto, a gente não vai em lugar nenhum. A gente se torna ensimesmado, se torna solitário, se torna chato, a gente perde a mão. Então, Davi, nessa circunstância, ele fala assim: eu não sei dizer o que está acontecendo comigo, mas eu sei eu sou como uma corça que no deserto, num dia escaldante, sem horizonte, sem nada na minha frente, anseia desesperadamente pela água. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Minha alma tem sede. É um misto de nostalgia, saudade de alguma coisa que já aconteceu antes, né? Porque ele lembra aí quando ele estava em Israel, misturado com uma melancolia, uma saudade de algo que nunca aconteceu, mas que eu almejo, um mundo justo, pacífico, com o governo de Deus. Eu só sei que eu perdi a alegria da presença de Deus e do desejo por Ele. Então, o salmista, duas vezes, ele pergunta: por que estás abatido, a minha alma? Ele faz uma questão: por que está para baixo, a minha alma? Por que você está... O que aconteceu com você? Se eu conheço tão bem o Evangelho, já tive tantas experiências espirituais, por que minha alma está tão desestabilizada? E a resposta que ele dá é: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A prática da espera ou da esperança, daquilo que ainda não é o definitivo, é que nos move, e esse desejo por Deus que vai trazer o definitivo, o céu, um dia para nós. É não perder a esperança, é perseverar e esperar com paciência. É isso, e com criatividade, e fazendo bem, mas é espera. Então, nessa gangorra emocional, a gente percebe que tem trevas, né? Tem essas trevas do Cronos, dos dias que passam em direção à minha morte, num mundo mal, eu também fazendo mal. Mas tem também uma saudade e esperança da eternidade, do divino, do sagrado, do eterno. Somos movidos pelo desejo que nos aproxima da fonte que sacia. Só Deus. Somos peregrinos no exílio em direção à nossa pátria que está nos céus.
E no auge da crise, no auge, quando eu constato essa realidade, bate um desejo, uma saudade no meu coração. Vem, Senhor. Eu sei que ainda sou estrangeiro e peregrino, e que aguardo o novo céu e a nova terra. Vem, Senhor Maranata. E nessa saudade, nesse desejo que não tem mais fim, só Deus preenche esse vazio que está em mim. Amém? Que assim seja. Deus nos abençoe com essa palavra. Essa palavra é para refletir, talvez voltar a ela um pouco mais e torná-la uma experiência própria. Se apropriar disso. Entrar na palavra, uma palavra que se reatualiza no nosso coração. Então, eu recomendo a todos ter uma séria conversa e discutir a relação com a sua alma nesses próximos dias. Na perspectiva do desejo de Deus. Beijo para vocês, até breve. Muito obrigado.